Pois bem, amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Hoje estudando Daniel capítulo 8, a maior profecia da Bíblia. A profecia que envolve o maior período de tempo, 2.300 anos da história humana. E destes 2.300 anos, 70 semanas ou 490 anos estavam destinados ao povo judeu. E em resposta à oração de Daniel, o céu enviou Gabriel. E esse poderoso anjo do céu veio à terra para dar a conhecer a Daniel esta profecia. Quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, como já vimos aqui, o que é que iria acontecer nessa data aqui? A purificação do santuário, o santuário purificado. E a purificação do santuário está intimamente relacionada com a obra do anticristo, porque tudo que estava sendo feito pelo anticristo duraria até que se passassem 2.300 tardes e manhãs e o santuário fosse purificado. Para que eu saiba quando o santuário seria purificado, eu só preciso de uma informação. Qual é? Qual é a informação que eu preciso para descobrir essa data, quando o santuário será purificado e o anticristo será tratado como ele merece? Não é essa a resposta que eu espero de vocês? Para que eu saiba a data final, o que eu preciso saber? Exatamente, eu só preciso saber o quê? Quando começa. Porque se eu sei a data inicial, o que eu faço agora? Eu somo 2.300 anos e vou chegar a que data? Da purificação do santuário. Para que eu saiba quando o santuário será purificado e quando terão lugar os eventos que Daniel descreveu em relação ao chifre pequeno, eu só preciso de uma única informação. Quando é que começa esse período? Porque se eu souber quando começa, basta fazer uma adição de 2.300 anos. Não é simples a profecia? Então vamos agora para a profecia das 70 semanas. O livro de Daniel 7:25, ele me dá a data. Você está entendendo? Eu não preciso ir longe. Olha para Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos... Qual foi o evento que o anjo disse para Daniel? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para quê? Restaurar e edificar. Agora nós temos um problema. E qual é o problema? A história registra 3 decretos. O primeiro foi assinado por Ciro, logo depois que ele derrotou a Babilônia. O segundo foi assinado por Dario, que foi uma confirmação do primeiro decreto. E o terceiro foi assinado por Artaxerxes. Qual dos 3 decretos eu vou tomar como base? É muito simples. Eu vou tomar o de Artaxerxes. Por que eu vou tomar o de Artaxerxes? Porque o decreto de Ciro
foi autorização para que o povo voltasse para Jerusalém. O decreto de Dario foi uma confirmação do decreto de Ciro, mas o decreto de Artaxerxes, promulgado em 457 a.C., ele tinha uma diferença. Além dele ser cumulativo com os dois anteriores, ele fez previsões para a restauração da completa autoridade civil, judicial e religiosa de Jerusalém, dos judeus em Jerusalém. É por isso que eu posso tomar como ponto de partida para as 70 semanas ou para os 2.300 anos apenas uma data. Que data é essa? 457. Aqui, o rei Artaxerxes promulga o decreto para que eles reconstruíssem a cidade, não apenas civilmente, judicialmente, mas religiosamente. Tomando como ponto de partida o ano 457, se eu viajar 490 anos que foram dados para a nação judaica, eu vou chegar a que ano? 34. Saindo do decreto, viajando 490 anos, que são 70 semanas para os judeus, eu chego ao ano 34. Então aqui está o período de graça dada para o povo judeu. Então vamos estabelecer agora a linha do tempo. No ano 457, nós temos o decreto de Artaxerxes. Então aqui está o ponto inicial das 70 semanas e concomitantemente dos 2.300 anos, porque eles começam no mesmo momento. Agora o anjo divide a profecia para Daniel e diz assim: Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, 7 semanas e mais o quê? 62 semanas, até quem? O ungido, o Messias. Por que é que o anjo dividiu a profecia em 7 semanas e depois 62 semanas? Porque quando se passaram as primeiras 7 semanas, que são 49 anos, exatamente no ano 408 a.C., ficou pronta parte da restauração de Jerusalém. Agora iriam se passar mais 62 semanas, ou 434 anos, até quem? O ungido. E quando é que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo? Quando ele se batiza. Estão lembrados do batismo de Cristo? Quando ele termina de ser batizado, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba e o Pai declara do céu: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso quer dizer que da saída do decreto até o batismo de Cristo se passariam 69 semanas. Um outro detalhe, por que eu coloquei aqui ano 27? Porque o Evangelho de Lucas declara que Jesus foi batizado no 15º ano de Tibério César. E o 15º ano de Tibério César é exatamente o ano 27 da era cristã. Aí Cristo foi batizado. Quantos anos tinha Jesus quando ele foi batizado? 30 anos. Mas por que ele tem 30 anos e nós ainda estamos no ano 27? Bom, você já deve ter se perguntado isso, não? Você tem que entender que essa história de era cristã, antes e depois de Cristo, é uma invenção do 12º século. Porque um monge fez os cálculos para datar exatamente quando Cristo nasceu. E ao fazer os seus cálculos, ele chegou à conclusão de que Jesus nasceu no ano 753 da fundação de Roma. Então, o ano 753 da fundação de Roma, ele colocou como sendo o ano 0. E o ano 754 da fundação de Roma foi o ano 1, e daí por diante. Mas esse monge errou os cálculos. E quando ele datou o ano 0, Jesus já estava com 3 para 4 anos de idade. É por isso que no ano 27, Jesus já tem cerca de 30 anos. Agora, olha que interessante.
Acompanhe na sua Bíblia em Daniel capítulo 9, verso 27. O que diz o verso 27? Ele, quem? O Messias, fará firme aliança com muitos por quanto tempo? Uma semana são quantos anos? 7. Se você está no ano 27, você viaja mais 7, você vai até que ano? 34. O Messias, Cristo, faria firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana, o que ele faria? Ele faria cessar o sacrifício contínuo. E o que é que aconteceu? Na metade da 70ª semana, no ano 31, Cristo foi crucificado com 33 anos de idade. Durante 3 anos e meio, o próprio Cristo trabalhou com os judeus. E nos outros 3 anos e meio, os discípulos trabalharam. É por isso que Jesus disse para os discípulos: eu vos enviei, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Cristo deu essa ordem para os discípulos? Porque só faltavam 3 anos e meio após a morte dele para terminar os 490 anos de oportunidade que Deus havia dado à nação judaica. Então, durante 3 anos e meio, o próprio Cristo trabalhou. Nos outros 3 anos e meio, os discípulos trabalharam. Mas quando chegamos ao ano 34, quando terminamos os 490 anos, qual foi a atitude da nação judaica em relação a Cristo? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7. Olha o que fez a nação judaica em Atos capítulo 7. A partir do versículo 54, página 103. Em Atos 7, do verso 1 a 53, você tem aqui um discurso, um sermão de Estevão, que era um dos diáconos da igreja primitiva, homem cheio do Espírito Santo. E ele fez um discurso, e a tônica desse discurso foi para o povo judeu. E olha o que diz o versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes o quê? Traidores e assassinos. Quem é esse justo que os judeus traíram e assassinaram? Jesus. Estevão disse assim para os judeus: vocês mataram todos os profetas que vos foram enviados, e agora vocês mataram o próprio Cristo. E o que eles fizeram com Estevão? Verso 54. Eles apedrejaram Estevão. Quando eles matam Estevão, Estevão foi apedrejado no ano 34. E aqui estava selado para sempre a sorte de Israel como nação. A partir daqui, Deus não mais tem um povo escolhido como era Israel, uma nação escolhida. A partir daqui, e no apedrejamento de Estevão, estava ali um jovem que ficou segurando, ou ficou aos seus pés, a veste de Estevão. Como ele se chamava? Saulo. E Deus encontrou-se com esse jovem na estrada de Damasco. E o nome dele mudou para quê? Paulo. E Paulo tornou-se apóstolo de quem? Gentios. Por que apóstolo dos gentios? Porque o povo judeu perdeu o seu tempo. Terminaram os 490 anos. E o apóstolo Paulo veio para dizer: o evangelho agora está estendido também aos gentios. Todo aquele que aceitar Cristo como Salvador é um filho de Deus, é um membro da sua igreja. Tem cabimento uma 70ª semana no futuro? É impossível você tirar a última semana desse quadro completo. Porque se você tirar, você anula completamente a obra de Cristo em favor da nação judaica. Pastor Alexandre. Pastor Arilton, então nós seguindo essa linha de raciocínio, considerando que então Estevão não fosse apedrejado, a salvação seria só para os judeus? Se os judeus, dentro desse período, tivessem aceitado o Messias como Salvador, os acontecimentos que estão profetizados para nós, para o futuro,
eles teriam acontecido ainda com os judeus. Porque o objetivo de Deus para a nação judaica era abençoar tanto esse povo que as nações do mundo inteiro seguiriam aos judeus. E o Messias viria apenas para coroar uma obra extraordinária. E após a sua morte, porque ele teria que morrer, logo nós teríamos o início de um novo reino. Mas Israel falhou como nação. E a partir do ano 34, qualquer judeu pode ter direito à salvação, não mais como nação, como indivíduo. O privilégio de nação escolhida foi rejeitado. E no ano 34, nós temos o final das 70 semanas, ou 490 anos que foram dados à nação judaica. Eles deveriam ter preparado o mundo para a vinda do Messias. Eles tinham as profecias, eles tinham toda a informação. O local do nascimento nasceria de uma virgem, nasceria lá em Belém, fugiria para o Egito, voltaria do Egito, seria maltratado, seria humilhado, seria crucificado. Eles sabiam de tudo, mas eles não prepararam o mundo para a vinda do Messias. Agora o que acontece? Passadas as 70 semanas e dentro da última semana, Jesus Cristo é crucificado. E quando Jesus Cristo é crucificado, Mateus 27, 50 e 51, diz que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Ou seja, com a morte de Cristo, o santuário terrestre não tem mais finalidade alguma, porque agora nós temos um sumo sacerdote no céu. E eles, com o apedrejamento de Estevão, eles selaram para sempre a sua rejeição. E todas as profecias apontavam para o Messias, e eles rejeitaram. 490 anos. Deus levantou vários profetas. Daniel foi um deles. Zacarias, Ageu, Malaquias. Profetas após profetas advertindo o povo. Vocês têm um período de arrependimento. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perder o privilégio de nação escolhida. Mas se passaram 490 anos e eles não compreenderam a obra de Cristo. A pergunta que eu faço para você é: quantas chances Deus tem dado a você de conhecer da palavra dEle? Quantas vezes o Espírito Santo tem falado o seu coração e te impressionado? E a pergunta é: tem você atendido o conselho do Espírito Santo? Está você colocando a sua vida nas mãos do Pai? Haverá um dia de que a oportunidade também findará para todo ser humano. Nós chamamos esse momento de o fechamento da porta da graça. Quando não mais haverá esperança de salvação. Toda decisão tem que ser tomada antes desse dia, antes que se cumpra Apocalipse 22:11. Quando é declarado: continue o justo sendo justo, e o ímpio continue na prática da impiedade. Quem é santo, santifique-se ainda, e quem está na prática do pecado, continue na prática do pecado. Chegará esse momento, onde nós passaremos do limite de salvação, de oportunidade. Por isso, antes que isso aconteça, eu tenho que tomar a minha decisão e fazer a minha escolha. Eu e você podemos ir agora, Ele nos ouvirá no Santo dos Santos. Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno. Amém. O seu plano nos aproximou. Seu plano me aproximou. Estou perto do grande